Obrigado pela presença, pelo carinho, pela compreensão. E espero que nesse segundo momento, após a reflexão anterior, ou as reflexões, possamos todos olhar pelo menos para cá. Aqui é um buquê de flor ou um vaso? Um vaso. Então imagine aqui sendo o Espírito. Será que ele já começou a sua tarefa com essa quantidade de flores? Porque quando começa a produção, às vezes começam a nascer algumas flores e vão ampliando. Mas se fôssemos comparar esse vaso de flores com o Espírito, a alma não passaria de uma pétala de uma das flores. Só para vocês compararem o tamanho diminuto que ela é em relação à sua consciência. E na obra O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, na página 218, tem uma citação muito profunda de Miramês da obra Christos, que o próprio Miramês antes tinha nos inspirado apenas um pequeno parágrafo após e terminaria o capítulo 5º. E nós construímos, porque é uma construção, mais 2 parágrafos para colocar após a citação, isso para a 7ª edição, antes do parágrafo já existente. Porque a função é amar. Não temos outra. Vocês viram que o amor é a causa e o efeito de tudo que existe. E o que nós chamamos de consciência é a síntese de tudo que construímos com amor em nós. Porque ouvimos com um preto velho, que nem era preto e nem era velho, porque espírito não tem cor e nem idade nesse sentido. Falou: filho, uma coisa é o amor como possibilidade, como lei, como substância. Outra muito diferente é amar. Então o amor colocado em ação, no amar, colhemos um substrato. E esse substrato chamamos de consciência. Vocês podem dar a ele nome humildade, fidelidade, isto ou aquilo, junto todas as virtudes que nós chamamos, são estados de consciência. Lembranças do que já fomos, do que já fizemos. Para uma reflexão inicial, a mensagem de Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo: dai esmola quando for preciso, o passe, a água magnetizada, isto ou aquilo. Mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, em oportunidade da pessoa fazer a mesma coisa, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela, não fique na dependência. Muitas vezes estendemos as mãos sobre alguém e achamos que estamos aplicando o passe. Conforme Kardec em Obras Póstumas, passe doa a quem tem mais. Não é quem está impondo as mãos. Principalmente no nosso movimento espírita, que segundo Raul Teixeira está crescendo em quantidade, mas em qualidade, dá vontade de pegar um lençol e chorar de tristeza. Porque querem o fenômeno, tanto o mediunismo quanto estender as mãos sobre o outro. Mas o conhecimento de causa e os valores morais para enriquecermos a substância que vamos transferir para o outro, para causar ou criar estímulos na consciência, porque Kardec fala que o máximo que conseguimos fazer é despertar o patrimônio do outro, porque ele já tem uma fonte permanente de energias. Se ele quiser sair da frequência ou livrar-se da presença dos chamados obsessores, ele precisa mudar
o seu comportamento para mudar a frequência. Afastar o obsessor não significa a cura da obsessão. Não só Allan Kardec, mas em André Luiz, no capítulo 18 da obra Missionários da Luz, somente o doente, transformado voluntariamente em médico de si mesmo, pode atingir a cura positiva, a cura real, porque ela vem de dentro. Duas frases dos dois instrutores da obra. O tema: saber, que é teoria, é obscuro. Se eu desejo alguma coisa, sinal verde, para ser, que há consciência que vou construir com o saber. Saber colocado em ação nós chamamos de amor. E o substrato do amor, as virtudes sintetizadas, formam a nossa consciência. Para quem tiver dúvida, Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, prelúdio ou introdução. Os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. E hoje sinônimo de consciência, as boas resoluções tomadas. Então, para Leon Denis, reflitamos. Com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro, a injustiça no mundo, se não se começar a vencê-la em cada ser em particular? A paz do mundo começa em mim. A reforma que eu desejo do mundo começa em mim. Não por acaso André Luiz, numa de suas obras, ele narra que o país, o Brasil é semelhante, ou melhor, o espírito é semelhante ao Brasil. O Palácio do Planalto, a sua mente. O presidente, o espírito, o que está encarnado. Os ministérios são seus chakras, seus centros vitais, em cada qual existe um Deus, segundo Eurípides Barçanufo, em cada chakra, em cada centro de força. Cada estado, um sistema do corpo. Cada órgão, uma cidade. Cada célula, um cidadão. As nossas células nos obedecem às leis criadas no parlamento íntimo, segundo Emmanuel na obra Pão Nosso. Governo interno é a lição 158, onde o Ministério da Reflexão, da Compreensão e etc. Então as leis que foram redigidas intimamente são obedecidas pelas nossas células, pelos cidadãos do nosso corpo. Porque esquecemos que uma célula é uma cidade industrial, mas com raríssimas exceções, em nosso meio já temos dificuldade de estudar o mecanismo do passe. Será que queremos entender como é fabricado a bioenergia no interior de nossas células, para que nós possamos, com o nosso magnetismo, interferir no universo do outro e alterar o seu padrão, com os nossos valores, acordar as suas potencialidades? Já que a palavra leva o magnetismo de quem a pronuncia, quer ela seja verbalizada ou não, a ponto de Allan Kardec, como terapeuta, como médico, cientista e professor de medicina, se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. A palavra física atinge os tímpanos, sensibiliza a bigorna, o martelo e o estribo no ouvido médio, e atinge os cílios no ouvido interno e chega na intimidade da estrutura cerebral e atravessa suas fronteiras para o universo perispiritual até atingirmos a consciência.
Porque para Emmanuel, quem enxerga não são os olhos, o cérebro. Mas, aprofundando um tanto mais, quem enxerga não é o cérebro, é a mente. Mas, mergulhando um pouco mais na toca do coelho, quem enxerga não é a mente, é a consciência. Então, quando temos consciência que uma célula é uma fração da nossa consciência, que está construindo uma nova realidade, com as ondas mentais, que são expressões da minha consciência, onde a minha inteligência, juntamente com o pensamento, deram forma, os sentimentos, vida. E esta onda vibracional, de uma estrutura virtuosa, na arquitetura do pensamento, orientado pela inteligência e trabalhado pela imaginação, consultando a memória consciencial, construímos um mensageiro que vai viajar pelo universo perispiritual, reordenando todas as suas frequências vibracionais através dos chakras e culminando em 2 frequências vibracionais no modelo organizador biológico. Uma das frequências viaja direto dos nadis, dos meridianos, para o núcleo consciencial da célula, em escala direta. A outra, a serviço da alma, que esta está a serviço da consciência, viaja pelo cérebro, glândula pineal, e vai fazendo as escalas a partir desta glândula, que aciona todo o universo, o sistema nervoso e glandular, onde esta onda psíquica, transformada em neuropsíquica, neuroquímica, com algo simples, que nós chamamos de neurotransmissores, que captam a onda na estrutura cerebral. Mas eles se unem e formam os neuropeptídeos, que segundo Joana de Angelis tem a capacidade de transformar a onda virtuosa em amor mensurável, fótons, partículas de equilíbrio. E eu posso fazer com eles hormônios, consciências orientadoras, ou a energia que gera e nutre a vida. E esta onda mental, transformada em ordens, em mensageiros, na intimidade das glândulas, viaja pela corrente sanguínea, sensibilizando o citoplasma, o universo aquático na célula, colocando em ação os microtúbulos, transformando-os em centríolos, como eu comecei a dizer ontem. E os centríolos têm a capacidade de gerar qualquer organela, e a primeira, neste caso, o ribossomo, que interage com a consciência do DNA, onde a ordem anterior já chegou lá. O que queres que eu te faça? E forma um gene que gesta o aminoácido, que a ciência ignora que não são os aminoácidos, a estrutura ou as estruturas que compõem a proteína. Eles são de fato a consciência da proteína. A proteína vai ser formada a partir do que fisicamente ou mais densamente canalizamos pelo sistema respiratório e digestivo, pelo epitelial e outros, e entregamos basicamente como uma síntese de açúcares, o ATP, que fracionado pelas bactérias domesticadas mitocôndrias vão fracionar em diminutas partículas a matéria-prima, que vai ser entregue para o aminoácido, com o auxílio do ribossomo, que vai interagir em parceria com o retículo endoplasmático liso, transformar-se ribossomo em retículo endoplasmático rugoso, e ali nessa indústria se monta
as moléculas de proteínas que pretendemos incorporar à nossa vida celular, baseada nos fótons, partículas de equilíbrio, que transformaram-se em mensageiros. Mas quem quer saber disso? Eu quero. E como quero. Veja Miramês em Horizontes da Mente, Leon Denis em O Problema do Ser, o Destino e da Dor. O pensamento é quase tudo na vida do espírito. Quase. Porque a vontade, para Leon Denis, é a maior de todas as potências no espírito. E para Miramês é a vontade a serviço da consciência, no dizer de Joana, quando ele chega na mente, quando ela chega na mente, abraça a mente e transforma-se em pensamentos, que vão transformar-se em ideias, em ação. Há algo que está no interior da própria vontade, que nós sabemos que são estados da intuição. E esse pensamento transforma-se no arquiteto, o qual a inteligência vai dar o roteiro. Inteligência. Na mente, quem manda é a inteligência. A vontade gerencia, mas quando eu estou criando, vai depender da minha inteligência, segundo Allan Kardec. Se eu tenho noção do que é uma célula, do que ela nutre, do que ela é gerada, do como ela é governada, eu posso estabelecer um projeto, por exemplo, desintoxicar o meu corpo, porque inocentemente vocês colocam um copo de refrigerante para dentro do organismo, com elementos que foram criados para deixar o corpo na dependência daqueles elementos. E nós criamos um clã de seres que vão pedir outros seres semelhantes, e chegam a tal ponto de eles assumirem o comando do próprio corpo, um vício dominar o corpo. Já passamos por isso. O leão que estava aqui era tão feroz, não dava tempo de assar a carne, bastava sentir o cheiro do tempero, comíamos crua. Era eu que matava o porquinho, que ajudava a minha mãe cortando, temperando, e às vezes não dava tempo de fritar, não dava tempo de assar. E hoje nós estamos no comando. A quantidade quem determina sou eu, a velocidade da mastigação e tudo o que está sob o meu controle. Mas um simples pensamento, dependendo da sua frequência, e está em conexão com outros pensamentos, já podem trazer elementos corrosivos. Mas se eu deixar o meu corpo 6 horas sem comer nada sólido que o vicia, e ficar na água do banho, e ingerindo a água, e com orações, pensamentos, visualizações, diálogos amorosos, as organelas mais frágeis transformam-se em refeições para as mais fortes. Aqueles elementos viciosos que se nutrem dos refrigerantes ou dos enlatados embutidos, essas criaturas que foram criadas para viciar e não para nutrir, morrem na forma. E o alimento que eu estou enviando pelo pensar, pelo sentir, pelo falar, pelo agir, por todo o processo que eu estou estabelecendo, vão criando possibilidades, e o alimento nobre que eu estou preparando para após 6 horas, 12 horas, trazer para dentro da célula, que aparentemente está enfraquecida, mas quando esse universo de proteína nova, diferenciada, chega, o centríolo começa a fabricar organela por organela, e todo o material novo, já que aquela está bastante defasada, usa-se para construir uma célula nova, e o restante da outra é desintegrada também. A duplicação da célula feita pelo centríolo.
Então o pensamento é quase tudo na vida do espírito. Quando o homem começa a analisar o modo pelo qual pensa, está acordando para as realidades espirituais. Sou eu que penso, sou eu que estou gestando mais um dos 95 mil pensamentos que são gestados automaticamente no laboratório mental a cada 24 horas por dia, e talvez a maioria não seja eu o criador. A mente escravizada pelos desejos, que nós comemos mais por prazer e por hábito do que por necessidade, escravizam as emoções, sensações e instintos, e todo esse universo trabalham a serviço da manutenção desses vícios. Eis o princípio inteligente, como eu já mostrei, só para relembrar: o átomo primordial, o átomo físico, o psiátomo, o espírito imortal. Espírito com E minúsculo, matéria-prima do cosmos, a vitalidade. Espírito com E maiúsculo, a força, a lei, para reger essa vitalidade. A virtude, a consciência, que vai usar ou se valer desse elemento quando nós pensamos essa energia que deveria vir para a nossa mente, para transformar neste, para promover-se naquele e incorporar-se aqui. Não vou parar aqui, só repetir as duas telas que já foram lidas, da obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles por Divaldo. Adquirir consciência no seu sentido profundo é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas, com o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo diz respeito. O ser consciente é um indivíduo livre e realizador do bem operante, que tem por meta a própria plenitude através da planificação da humanidade. Agora, apertem os cintos. O piloto não sumiu, porque nós vamos fazer um exercício em tempo real de reprogramação da partícula mais densa do corpo físico ao âmago do ser, se vocês se permitirem, já que, como disse Anice, a maioria foram convidados, até se inscreveram, mas sabendo do tamanho da responsabilidade que assumiriam após ouvir João Atílio, por exemplo, e vão ouvir na voz do Kimura, porque João Atílio nos remonta ao colo de Jesus, faz vibrar as fibras mais íntimas do físico ao âmago do ser. Prepara o terreno. Após a sua fala, é moleza falar. E vocês vão ver a costura amorosa, delicada que Kimura vai fazer, ou que ele fará. Isso aqui, para quem não sabe, é o meu cartão de visita, que está nascendo. E para quem não sabe, pode ser a capa do segundo livro. Estamos pensando. Eu disse que a mensagem está em duas telas, da obra Cristos de Miramês, por João Nunes Maia. A maior claridade da alma, e ele diferencia muito bem a alma de espírito. A maior claridade da alma na explosão da fé acontece quando ela, a alma, ensina, exemplificando, dedicando a sua vida na vivência do que falou, ou então, quando fala, vivendo. Jesus viveu primeiro e falou depois. Quer que repitamos? A maior claridade da alma na explosão da fé
que é o conhecimento de causa e fé vivenciada, porque está mostrando na sequência, acontece quando ela ensina exemplificando, fé vivenciada, dedicando a sua vida na vivência do que falou, ou confirmando na atitude o que pregou, ou então quando fala vivendo, no exemplo. E agora, aqui que está o segredo. Os pensamentos e as palavras são senhores, não são os senhores. Não é isto. São senhores da teoria. Pensamentos e palavras. E o comportamento, o absoluto que vive tudo o que o amor lhe oferece como norma. O amor, lei. O Cristo, o Deus em nós. E vocês viram com o próprio Miramês, se Deus e o Cristo existem dentro de nós, o que nos falta? É essa fé. Eis os parágrafos que foram construídos, porque cada parágrafo do livro é construído. Não é psicografado, não é um download intuitivo. Não. É uma construção. Para amar com proveito, já que nós precisamos viver tudo que o amor determinar como norma. Então o comportamento vai ser o absoluto que vive tudo que o amor lhe oferece como norma. Então, para amar com proveito, precisamos encarecidamente respeitar o objeto de nossa atenção sem reservas. E vocês já leram no livro, ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. Então, se eu quiser fazer esse processo com proveito, eu preciso encarecidamente respeitar o objeto de nossa atenção, sem reservas. Aprendi com Pietro Baldi. Não é apenas compreender o fenômeno observado, ser o fenômeno, viver o fenômeno. É uma transfusão da minha alma que vai entrar no meu universo celular. E eu não vou me sentir maior como Jesus não se sentiu maior do que nós, em momento algum. E deixou muito claro, quem quiser ser o maior, seja o servo. E começou a cerimônia do chamado lava-pés. Quando nós conversamos com os elementais, nós nos fracionamos e nos tornamos semelhantes a eles, com a mesma roupinha, por ter copiado um exemplo de Etânia, um espírito que já estivera encarnado, mas quando lhe perguntava, sou o espírito das flores. Mas perguntaram a São Luís, ele é, vou colocar com as minhas palavras, um elemental? Não, ele é o líder. Ele já esteve humano. Ele veste a mesma roupagem completo eu, para que eles não se envergonhem. Se faz um. Imagine, pelo menos por um instante, que é o Cristo. E ele enviou apenas uma fração com o nome de Jesus, vestindo a roupagem semelhante à nossa e conversando de igual para igual. E não se sentindo melhor, motivando, dizendo, lembrando-nos que nós somos deuses. E decretou, farão coisas maiores do que agora faço. Veio para lembrar do que realmente somos. O desenvolvimento do respeito e uma pegadinha com ciência, com conhecimento de causa, convivência. Então, o desenvolvimento do respeito com ciência só nos será possível, esse desenvolvimento do respeito com esta ciência do ser e do saber,
mediante a compreensão do degrau galgado pelo elemento analisado. Se eu não compreendo o degrau de uma célula, como que eu posso exigir que ela faça o que ela não está apta a fazer? Como que eu posso exigir do meu corpo que ele seja vegetariano se ele não sabe metabolizar a proteína animal? Eu vou matá-lo. Por mais que eu o engane uma vez por mês com a injeção à base das vitaminas do complexo B, enriquecidas com ferro, ele vai morrer. E os mesmos elementos que eu desequilibrar na próxima etapa, eu vou ter que repatriá-los. E talvez eu nasça com leucemia, como eu já nasci. Eu preciso ter consciência disto. Jesus não exigiu que ninguém deixasse disso ou daquilo. Convidou a mudança de comportamento, de dentro para fora. E Kardec esclarece que se mudarmos de dentro para fora, o de fora para dentro não vai nos afetar se vier na quantidade exata de nossas necessidades. Mas quando nos transformamos no amor pelo pensar, sentir, falar e agir, nem veganos seremos, porque Maria Teresa só se nutria de água, o indiano só se nutre do ar e da luz. Miramês fala que nós podemos chegar a viver somente do amor. Mas para alguém que valoriza mais as coisas físicas, e quando lembramos do Evangelho segundo o Espiritismo, da piedade filial, de podermos dar alguma coisa supérflua para os nossos pais, que os deixarão felizes, que talvez discordaríamos, não necessitaríamos, mas eles necessitam, e ainda se satisfazem com esse supérfluo. E a dívida sagrada para com os nossos pais, e eu vou permitir, no caso do meu sogro, com menos de 5% de visão, que ele ligue a torneira e às vezes vaza um pouquinho de água a mais que eu não deixaria, sem me atormentar, orientando a água para que ela o ajude. Ou se ele esquece uma lâmpada, porque não vai saber se a lâmpada está ligada, dependendo ou não. Como eu disse, a vida útil de qualquer lâmpada é a quantidade de vezes que ligamos. Eu falei erroneamente só de lâmpada fluorescente, não é só. A fluorescente, se eu deixá-la 10 minutos ligada e desligá-la, ela gasta mais no boot da ligação e desgasta-se mais que se ficasse 10 minutos. Uma lâmpada de LED pode ficar uma hora, ela vai gastar menos energia do que um apertão. A vida útil dela está em quantas vezes acionamos o seu universo, assim como um computador e etc. O desenvolvimento do respeito consciência só nos será possível mediante a compreensão do degrau galgado pelo elemento analisado, a fim de auferirmos o conhecimento em plenitude. Faz-se imprescindível estudar com afinco. Não é ler quando eu quiser. Eu preciso ter um compromisso, uma disciplina, uma responsabilidade, para que eu dê sequência. Porque se eu começar a ler, eu convoco elementais que vão fazer parte da minha memória estrutural. E assim que eu desejo expandir a minha memória física, esses seres que estão presentes nos alimentos, mediante esta proposta, virão para transformarem em terminais das células nervosas, quando não construir novas células, para guardar a mensagem no universo periférico. E no universo perispiritual vai acontecer algo semelhante. Se um byte, uma letra,
é construído de 8 bits na informática, de 8 seres menores. Quando eu quero guardar a frase e estudar, eu estou construindo uma entidade com a soma dessas letras para ficar viva na minha memória, mas ela precisa de trabalho para continuar aqui. Se eu disse no diálogo que a sola do sapato, moléculas, se eu calçar, o calor do meu corpo coloca-as em movimento. O contato com o solo, idem, elas se renovam e duram mais do que os 3 anos que elas foram programadas para durar. Pode durar décadas. Aí eu compro a roupa e acho que ela vai ficar a vida toda me esperando. O apego é uma das piores travas, mas a ignorância é a maior. Então, a fim de auferirmos, de conquistar alguma coisa, esse conhecimento em plenitude, conhecimento vivenciado, faz-se imprescindível estudar com afinco. E agora o estudar para Emmanuel, a gente divide aqui, sílaba, tudo. Não é livros somente. Eu vou analisar a estrutura dos meus pensamentos, Miramês, intencionando mudar a minha realidade. Para estudar, eu posso fazê-lo sem livros, porque como ensino acadêmico nesta vida, eu só tenho o primeiro ano primário incompleto, média geral 4,5, mas como algo que eu acessei na consciência de outros seres, já na minha própria consciência, é o que estamos usando para falar com vocês. Pouquíssimo conhecemos da língua portuguesa, porque é a nossa primeira experiência nesta língua. Às vezes atropelamos, mas a linguagem mais perfeita, conforme Madre Teresa e Joana de Ângeles, é aquela em que nós nos fazemos entender. Com todo respeito, não fui eu que criou as regras gramaticais, porque antes os poetas, porque essa queixa foi de um dos poetas, não lembro se Fernando Pessoa, antes a gente se fazia entender. Quando criaram a gramática, agora vamos ver se está gramaticamente correto o nosso poema para depois, e se tiver gramaticamente correto, talvez perdeu a essência do que eu queria dizer. Não estou falando para violar as normas, mas em determinadas situações ou com quem vamos falar, se não falarmos a linguagem da pessoa, talvez com essa linguagem rebuscada, a coisa vai complicar um tanto. O êxito no estudo coerente com aquilo que pretendo, apenas será logrado, será conseguido por meio do querer sincero, a sinceridade. Antes a humildade que me levou a reconhecer que quase nada sei. Ante a necessidade do saber consciente. Não é apenas o saber. Onde eu quero a receita e a oportunidade de fazer o bolo. Então o êxito no estudo coerente apenas será logrado por meio do querer sincero ante a necessidade do saber consciente. Senão é apenas mais uma bagagem sem utilidade. De modo que, para atingirmos tal meta ou alcançar semelhante intento, carecemos de estímulos constantes e entusiastas pela exemplificação dos que já conseguiram tornar-se o que por ora almejamos. Final do primeiro parágrafo. Porque eu preciso, e conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, exemplo não nos faltam. O que nos falta é boa vontade, o cinzel, e colocar o sentimento para construirmos o reino de Deus em nós. Então, de modo que para atingirmos tal meta, amar com proveito, respeitar o objeto analisado e etc.,
Para alcançar semelhante intento, carecemos de estímulos, de referências, como Miramês nos ensina. Olhe para o lado, veja se alguém já atingiu o degrau que você pretende alcançar. Quando eu entrei no karatê, tinha um amigo nosso que estava na faixa azul, mas com a técnica que ele não estava longe, só a faixa era azul, mas tão nobre quanto a faixa preta do Seisei. E eu mirei nele, eu falei, se eu alcançar a faixa azul, mas não foi tão difícil chegar lá. Porque quando eu cheguei lá, eu já fazia todos os katas da faixa preta. Só o Seisei não sabia, não fazia na escola. A Vilma passava as instruções e eu colocava em prática. Ficava lá, não tem uns livrinhos que ensinam? Eu já estava relembrando o que eu já sabia. Eu não vou levar esse negócio adiante, porque isso aí já não é mais minha praia, não é essa ginástica que eu preciso. O outro parágrafo. Quando mais... Acho que ali está errado, na hora de digitar. Então, quanto mais vastos os conhecimentos teóricos, que é a fé raciocinada, enriquecimento cultural, e quanto mais amplos os recursos auferidos na ciência experimental, fé vivenciada, patrimônio indelével, por meio da qual lograremos, dessa fé vivenciada, capacitar-nos na ação, maiores serão as oportunidades a nós ofertadas pelas leis e pela vida. Então, quanto mais vastos os conhecimentos teóricos, que é o que nós chamamos de fé raciocinada, o nosso enriquecimento cultural, e quanto mais amplos os recursos oferidos na ciência experimental, na fé vivenciada, que é o patrimônio indestrutível, por meio da qual, da fé vivenciada, lograremos capacitar-nos na ação, porque é fé vivenciada, maiores serão as oportunidades a nós ofertadas pelas leis e pela vida. Conforme o aluno está pronto, o professor aparece. Conforme a tarefa, a capacitação. Conforme a nossa capacitação, estamos prontos. Só nos falta trabalho. Trabalhador da última hora que João Atílio nobremente expôs para nós. Mas pode ser que a vida me oferte as... Parece que está desencarnando. Reencarnou. Então pode ser que a vida, conforme as diretrizes de Emmanuel, me apresente tarefa para as quais eu não tenha capacitação. Por isso ele nos dá também a saída: não peça trabalho conforme a sua capacitação somente, mas capacitação conforme o trabalho que a vida lhe ofertar. Aqui estou, Paulo de Tarso, ou Saulo após cair do cavalo. O que queres que eu te faça? Não sabia ainda o que fazer, mas se dispôs a aprender o que fazer. Consequentemente, mais extensas e exitosas serão as
probabilidades, não são possibilidades. Possibilidades são infinitas. Probabilidades é aquilo que, mediante o estudo sério, eu cheguei à conclusão que pode dar certo. Possibilidade está em aberto. Então, consequentemente, mais extensas e exitosas serão as probabilidades concernentes aos acertos pretendidos, que estiver de acordo com os acertos que eu pretendo, ante a intransferível incumbência da autoiluminação. Não dá para eu transferir a minha autoiluminação para outrem. Ou seja, iluminar-nos na ação inadiável. E não tem como mais adiar, porque senão vamos ter que sair da escola e mudar de escola. E o que estamos fazendo lá? Qual que é aquele amar com proveito? O amarmos-nos uns aos outros como Cristo nos tem amado. Desde quando a nossa história, esse caso de amor, foi iniciada com Ele? Vou voltar aqui e sem parar até no final. Então, quanto mais vastos os conhecimentos teóricos e quanto mais extensos os recursos e quanto mais amplos os recursos auferidos na ciência experimental, por meio da qual lograremos capacitar-nos na ação, maiores serão as oportunidades a nós ofertadas pelas leis e pela vida. Consequentemente, mais extensas e exitosas serão as probabilidades concernentes aos acertos pretendidos, ante a intransferível incumbência da autoiluminação, ou seja, iluminar-nos na ação inadiável, o amarmos-nos uns aos outros como Cristo nos tem amado. Desta forma, basta-nos eleger determinada meta e as orientações de um professor habilitado, que não precisa ser diretamente o Cristo. Pode ser aquele exemplo que eu disse, que está no entorno, mas alguém que já se fez uno com Ele, não na falácia, no exemplo, na exemplificação diária. Então, diante de tudo isso, basta-nos eleger determinada meta e as orientações de um professor que eu vou escolher, habilitado, que não precisa ser diretamente o Cristo, mas alguém que já se fez uno com Ele. Quando você se dispõe a aprender, o cosmos designa-lhe o orientador e as oportunidades. De imediato, Joana de Ângeles. Vocês que têm um livro ali na página mais ou menos 362, 363, vocês viram lá com Joana. Desenhado um objetivo interior e de imediato as forças complexas se apresentam para que o mesmo seja logrado. Basta eu desenhar um objetivo interior e de imediato toda a complexidade de vida e de informações se coloca à disposição. Tanto o professor, que nós chamamos da força, a lei, quanto a vitalidade e as oportunidades de fazer acontecer. Então, quando o ser se predispõe a aprender, boa vontade, o cosmos designa-lhe o orientador e as oportunidades. Pode ser o cosmos interior, que nós estamos falando diretamente com a nossa consciência, e deve ser o nosso foco. Então ela está vendo a nossa sinceridade. Eu quero cortar o vínculo com os elementos viciosos que me aprisionam e me mantêm atrelado às correntes da ignorância. Eu quero romper, mas não no sentido de fugir do meio. Os sãos não necessitam de médico. Eu quero estar no mundo sem ser do mundo, como nos ensinou Jesus. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Ou seja, eu posso estar no mesmo ambiente
de trabalho. Porque um professor dando aula para outros professores, principalmente mais habilitados, não tem graça nenhuma. Mas lecionando para alunos mais atrasados, tem muita graça. Eu preciso descer, porque só desce quem subiu. Adquirimos o conhecimento e agora voltamos. Quando vamos orar, já estamos na mente. Se a humildade, sinceridade e fidelidade está presente nessa oração, há a possibilidade de eu embarcar na espaçonável vontade e mergulhar-me na consciência e voltar de lá fecundado, segundo Leon Denis e Joana de Ângeles, com as imanências intuitivas dessa consciência. Vou lá, vejo, incorporo algo e volto. Como está na música O Astronauta de Marte, de David Bowie, tradução dos meninos do Nenhum de Nós, do Nenhum de Nós. O ideal é trabalharmos em nós e fora de nós, copiando esses exemplos em nossas ações, sabendo que todo o auxílio de que necessitarmos será proporcional ao esforço empreendido e ao trabalho realizado. Não teremos assistência espiritual de forma alguma, nem de nossa consciência, nem de qualquer parte no cosmos, se não nos comportarmos à semelhança do que está aqui. Então o ideal é trabalharmos em nós e fora de nós, porque não é só o meu universo. Eu faço parte de tudo que existe. Tudo está em tudo. Eu existo em todas as coisas e todas as coisas existem em mim. Leon Denis. O universo inteiro está dentro de mim e eu estou no universo inteiro também. Sou o micro que contém o macro. E o macro contém o micro por sua vez. Então o ideal é trabalharmos em nós e fora de nós, visando o aproveitamento total, o não desperdício, fazer o máximo com o mínimo, como se estivéssemos servindo o próprio Cristo naquilo que dispomos a realizar. Tudo que fizer, tudo, a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Então é tudo, não é nesta ou naquela situação, em tudo que dispormos fazer, desde o mais discreto pensamento à mais elevada atitude, nós estamos interagindo com o cosmos, segundo Miramês. O mais discreto pensamento viaja para dentro da consciência e viaja para fora e se conecta com todos os seres em todos os mundos, segundo Allan Kardec. Então, copiando esses exemplos em nossas ações, observe alguns vegetais para que vocês percebam o aproveitamento total. Então, sabendo que todo o auxílio de que necessitamos será proporcional ao esforço empreendido e o trabalho realizado. Então, antes de criarmos a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar uma tarefa. E o mesmo mestre, na Gênese, trazendo de sua fonte, pela intuição, coloca no item 11 do capítulo 10º da obra: é o Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o seu novo corpo, conforme as possibilidades que a natureza lhe ofertar de trabalho. Deus fornece apenas o material, cabe a Ele usar. Então, antes de criarmos um corpo para um espírito encarnar, precisamos preparar o espírito para encarnar. Joana de Ângeles: antes de transplantarmos um órgão em alguém que já estragou o seu,
precisamos preparar a pessoa para recebê-lo, principalmente a sua mudança moral. Do contrário, o órgão vai rejeitá-la, porque o corpo está morrendo. Não é o corpo que rejeita o órgão, mas é sempre o órgão que rejeita o corpo. Esse órgão que aprendeu mais no outro corpo e agora ele não aceita retroagir, ser escravizado. O coração não precisa durar de 4 a 10 anos no transplantado, pode durar a vida toda. Mas se Camille nos ensina a criar um órgão pela mentalização, a reconstruir um órgão lesado, como crianças sem tenra idade reconstruíram seus corações com falhas congênitas, como nós temos pelo menos casos, e já da Lília, do jovenzinho Arthur, já com depoimento assinado para ser registrado em cartório, e da outra mãe, do outro pai, também já estão providenciando, para quem precisa de provas. Então, por mais complexas que sejam as situações que nós estamos vivenciando, nós vimos na mensagem anterior que há a possibilidade de sairmos de qualquer uma, mas precisamos ter um projeto de uma vida diferenciada. Então vamos relembrar. Já fomos os germes de outras eras, enjaulados nos cárceres das lutas. Viemos dos princípios das moneras, alcançando as perfeições absolutas. No rochedo, nas plantas, nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares, inicialmente transformando-se em luz e mais tarde em sentimentos, no assombroso prodígio das estésias. Então, como princípio inteligente, o que aprendemos a fazer? 2 ou mais formamos o amor, substância, a matéria-prima do cosmos, a estrutura do fluido universal, que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Quando alguém pensa com o Cristo, assimila uma porção dessa energia, segundo Allan Kardec, e compõe qualquer estrutura em seus corpos ou veículos de expressão. Enriquecem-na com seus valores, porque Deus cria ao mesmo tempo um energismo que é neutro em si, que chamamos erroneamente de simples e ignorante, sem ciência, porque é uma possibilidade a ser construída com esta matéria-prima, que não sabe o que fazer, nem quando fazer e nem como realizar, e o Espírito que dela se originou, já sabe o que fazer, quando fazer e como realizar, como ser imortal, no dizer de Joana de Ângeles. Se assimilarmos uma porção de fluido universal, do qual esse átomo primordial é a base, conforme a questão 29 do Livro dos Espíritos, eu vou compor a matéria mental que é formada por seres incontáveis, na visão de André Luiz, seres vivos, que vão transformar-se nos átomos que são aglomerados de forças vivas, que unindo-se em 2 ou mais, compor as estruturas dos minérios e formar um reino inteiro de estruturas moleculares. Moléculas que sensibilizam, se especializam, se juntam e no final da trajetória do reino vegetal são carnívoras. Seres que animam a forma humana, que necessitam da carne, quer falsamente deixar de comer carne achando que está mudando e continua matando o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, a sua esposa. E esta planta só captura animais vivos, ela não come nada morto.
E a consciência do animal vivo vai encarnar na consciência da planta e elevá-la ao estágio de animal, que ela falta apenas um pequeno degrau. E esses animais, no exercício dos instintos da inteligência, e animais na atualidade, não apenas a inteligência, sentimentos elevados de solidariedade e fraternidade com seus semelhantes. Uma cachorra que vai lá na frente, uma cachorrinha, come e lembra que os seus irmãos ficaram sem comida e traz para eles. O macaquinho que, vendo o alimento, a possibilidade da alimentação, olha para o outro na jaula, vê o cadeado destrancado, tira o cadeado, solta o outro, e já combinou, ele puxa de um lado da corda, o outro de outro, e traz o alimento para perto de si. Porque quando ele puxava sozinho de um lado, o alimento corria do outro, para longe. Ele puxava de lá, ele fugia. E ele percebeu, e um outro chimpanzé também, colocaram a castanha dentro de um tubo que não cabia a sua mãozinha, dentro da sua jaula. Enquanto eu estava raciocinando como será que ele vai fazer, e eu pensando como eu faria para tirar esse negócio daí, estando lá. Enquanto eu estava pensando, ele encheu a boca d'água e veio e jogou dentro do tubinho, e encheu pela metade, e a castanha já ficou. Mais uma vez que encheu a boca. Isso não é instinto, isso é raciocínio organizado nos animais. E tem animais se comportando melhor do que humanos no processo de respeito à vida e sacrifício pelo outro. E passamos por todas as espécies, desenvolvendo a inteligência e agora outros elementos correlatos, até chegar nos pré-humanos, que conforme Kardec, o elo perdido. Mas ele fala dos sub-reinos que existem entre o reino animal e o vegetal e o mineral, e assim por diante. E percebemos que na forma pré-humana, esse corpo já é de tal forma flexível que ele pode tangibilizar-se ou sutilizar-se e desaparecer. Se nós já fomos pré-humanos, qual a dificuldade que temos em desaparecer se acessarmos esse conhecimento? Agora, para que eu desejo me tornar invisível? Para fazer o mal? Não dará certo. Mas se for para fazer o bem, com certeza dará. Porque o que acharam no vestido da jovem senhora que estava levando alimentos? O que tu levas? Flores. Então mostra. E quando ela solta, o que é que caiu no chão? Flores. Como foi isso? Esses seres que não nos deixam passar vexame se nós os respeitamos, e os da retaguarda também. Tudo que pedirem em nome do Cristo, eles farão. Mas sem amor e respeito, nada farão. E aqui, após confeccionado a razão, humanizamos, sabendo que este corpo, governado pelo elemental recém-humanizado, está a caminho de ser perispírito. E por lá, quem governa o perispírito também são os elementais, conforme Ramatiz, em Fisiologia da Alma. E quando estão aptos a governar corpo físico e perispiritual, agora de fato transformam-se na alma, não apenas na forma humana, mas na alma que anima a forma humana. E é desse corpo animado por uma alma consciente que compomos
com o energismo transmutado nesses veículos de expressão e na própria alma, a energia psi, que vai compor os instintos, sensações, emoções e tudo mais, e começa na confecção do perispírito, da alma, que se eleva ao estado mental, até chegar no estado crístico. A nossa consciência é o reino de Deus em nós. Tudo isso já está dentro de nós. Na consciência, não quer dizer que está dentro de nós, almas. Eu sei tanto quanto eu vivi. Então não sou eu que faço as obras, o Pai as realiza através de mim. Então por enquanto não sou eu quem faço as obras, o Espírito as realiza através de mim, e às vezes nem sei porque mastigo, não sei o mecanismo. Esse era o exemplo de quando estivemos aqui, logo depois que estava a nossa coluna. Aqui desapareceu o osso e foi deformando tudo, criando ponta para todos os lados. E após reconhecer os mais de 20 anos que um determinado refrigerante comandava a minha vida física, aquele que tem capacidade de derreter ossos, e 20 anos após deixá-lo, que até hoje vira e mexe, eu ainda sinto o seu sabor na estrutura do paladar. O meu corpo começou a derreter. O efeito 20 e poucos anos após. Reconhecendo a minha pequenez e não me condenando pelos 3 engradados que eu tomava por semana, de maneira nenhuma, porque me dava um prazer, 1 litrinho por refeição. E aí nós começamos a mentalizar, e em 1 mês e meio reconstruímos o osso, conforme aparece na ressonância após. Aqui ponta, buraco maiorzinho, a ponta viradinha, aqui já mais retinho. Ali bem pontudinho, aqui já sem a pontinha, porque nós vamos moldando na mentalização. Se Camille Flammarion teve a coragem de colocar na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1, que em certas situações basta a mentalização para criarmos um órgão novo, e que todo o energismo do corpo se renova em alguns dias, só tem 2 possibilidades: ou ele mentiu para nós descaradamente, ou isso tem razão de ser. E eu não posso negar se eu não experimentar. E deu certo. E dará certo em tudo que vocês pretenderem. Porque no princípio era o Verbo, a luz incriada. Eu coloquei essa luz porque não temos imagem de Deus. E a luz incriada se expressou através do Verbo Criador, que Pastorino chama de o Pai Criador. A luz é incriada e não é criador, é criador. Agora, a partir do Verbo, as coisas começam a tomar forma. E a primeira materialização do Verbo, segundo Pastorino, foi o Cristo cósmico. A mente, que é uma emanação do Espírito em nós, é uma emanação da consciência cósmica, esse Cristo. Tanto que Pastorino fala, a luz incriada, o Verbo Criador e o Cristo são 3 expressões do mesmo ser. Agora, esse Cristo cósmico, nós já temos uma noção, porque dele nós conhecemos um Cristo que governa o nosso planeta, um dos. E a partir do energismo deste Cristo, ele tem capacidade de tirar uma porção de psiquismo e criar, porque são eles que criam, os espíritos, não é Deus. Sinto informar isto a vocês. Deus não age diretamente sobre a natureza. Ele tem os seus agentes, os seus ministros,
Ele delega funções com as frações da sua própria consciência. E Pastorino fala que esse Cristo cósmico, expressando o verbo criador, nasce então o psiquismo divino, que fraciona-se a partir dessas mentes crísticas que pegam a porção desse evangelho, força una, como Miramês narra, psiquismo, e quando fraciona, o espírito, o princípio inteligente do universo. E ele, átomo primitivo, vai chegar à condição do outro átomo físico, que vai elevar-se à condição de psiátomo. E foi com esse processo que o Cristo de Deus, o nosso governador supremo, criou Jesus nele, esse que conhecemos, e criou todos nós, porque todos nós somos individualizados nele, conforme Paulo de Tarso em Colossenses. Nele somos aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nós somos os membros, somos as partes. Nós existimos nesses seres. Quem tem o livro, abra na página 39 e leia a mensagem da Revista Espírita com Allan Kardec. Os habitantes da terra não trabalham pelo seu adiantamento material? Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados, acréscimo nosso, como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir ao mesmo tempo que eles mesmos progridem. É a coletividade de todas essas inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegador superior, que constitui, propriamente falando, a alma da terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do espírito-chefe. Este é a cabeça, os outros são os braços. Obrigado. Colocamos acréscimo nosso, porque nos originais está todos os espíritos, encarnados e desencarnados, como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazer a terra progredir, enquanto eles mesmos progridem como consciências imortais. Então veja agora Jesus como médium do Cristo. Agora imagine um hormônio num determinado setor do nosso corpo, representando a nossa consciência, falando da lei do seu Pai, do código divino. E sabemos que ele, além de ser o Evangelho vivo, materializou no formato de pergaminhos, através dos tempos, essas informações, desde antes de Jesus e após. E se somos evangelhos também, coloquei aqui simbolicamente nós, como espíritos, sendo evangelhos também. E imaginando nesse espírito que somos nós, no Cristo, e aqui representado por Jesus, um desses Cristos em nós, porque que são Cristos compondo a consciência, um deles se apresenta para o trabalho, no processo encarnatório, ou em qualquer processo de visualização que vocês querem levar a efeito, mediante a proposta que vocês pretendem. Ele se apresenta para gerenciar, para intuir-nos na construção que almejamos. Nós podemos construir uma alma nova e encarná-la, se esta quer adiar o seu processo, temos esse direito, ou sublimar a que está em curso. Veja como isso ocorre. Na mente é onde oramos. A mente é a emanação daquela consciência, do Espírito.
Para ser mais exato, é uma emanação do Cristo, porque é o laboratório de trabalho dele. O Espírito em si não pensa, ele intui, ele não precisa da mente, é um campo racional, onde vai ser usada a inteligência, a imaginação, a memória. Isso está a serviço do Espírito na gerência da alma, e a alma necessita mais da mente do que ele em si, o Cristo, ou a vontade. E aqui, por ser uma emanação e em conexão com a consciência, é uma fonte inesgotável de energias. Agora temos que apresentar nós, como almas, um projeto. Isso aqui simboliza o projeto. A minha oração, em cada palavra, revela uma intenção do que pretendo. Allan Kardec. Reconheço a minha ignorância, pela humildade, represento a minha sinceridade. Eu quero fazer algo por mim e exemplificar para servir para todos. E depois fazer fidelidade na aplicação. Então o projeto toma forma. Aqui estou eu visualizando-me tal como eu gostaria de estar. Uma personalidade, uma alma que despertou e iluminou-se, em conexão com as outras facetas do seu universo consciencial. Então eu crio a imagem daquilo que almejo ser ou me tornar, e isso está sendo apresentado para a minha consciência, mais diretamente para a vontade, para o Cristo em mim, no laboratório mental. E a própria mente cria o modelo organizador biológico, o perispírito, para gerenciar tal criação. E Allan Kardec narra que pode ser na velocidade de um relâmpago, e eu posso construir um modelo organizador biológico novo em segundos. E esse perispírito tem a função, a partir da sua energia vital, que está espalhada ou subdividida em quantas partes foram os órgãos, os nervos, os músculos, as articulações no corpo. Através do centro vital, ele vai estar presente em cada partícula desse corpo. E nós desejamos transformar cada átomo desse corpo. Aqui estou eu meditando e imaginando, criando ou revitalizando cada átomo do meu corpo, nesse processo. Então a ciência demonstra que quanto mais detalharmos a visualização, mais rápido a coisa acontece. Atletas estão quebrando os seus recordes com visualizações. Então quanto mais nobre a intenção, quanto mais extensos os benefícios, mais profundo mergulhamos na nossa consciência e mais rápido interagimos com o cosmos. E a função é transformar o átomo físico em psiátomos para a expansão da minha própria consciência. Eu vou imaginando a expansão da consciência que eu estou construindo com o substrato da minha vivência. Só relembrando, o Espírito, o Cristo ou a vontade em mim, está a serviço da consciência profunda que é esta. A mente é a emanação dele, mas agora o seu projeto. A mente para executar o projeto, porque ele agora tem um projeto. Criar uma nova alma, fabricar uma nova alma. Então ele cria o laboratório para que esse projeto possa ser fabricado. A alma está aí, está pronta. Ele precisa de veículos para que a mente se expresse e ele possa interagir com essa alma, porque a alma não vai aprender a governá-los de súbito. Então o Espírito é que governa o nosso universo psicofísico através dos automatismos da mente, segundo André Luiz, porque a maioria de nós não sabemos sequer escolher o alimento e nem se comportar frente ao mesmo. Então está o veículo de expressão da mente que, segundo Emmanuel, é uma exteriorização do energismo da própria mente.
e pode ser a interação com o entorno também. E o corpo físico pode ser a materialização do energismo perispiritual ou a aglutinação das partículas do entorno. E a função para que ele exista é para transformar-se em laboratório, no qual eu vou enviar algo de dentro para se especializar. A semente que antes fora terra, água, ar e luz, individualizou-se como tal, mas precisa agora ter a experiência como gestora de sua própria árvore. A alma é isto. Já participou de todas as facetas do físico, perispírito, e chegou lá. Agora esse ponto de autoconsciência pura volta para sozinha, uma fração, construir um novo império, para a expansão da consciência do ser imortal. E vocês imaginam algo moral. Joana de Ângeles nos ensina a dialogar com as imperfeições morais. Envolva-as em vibrações de amor. O que é o amor? Pode ser a lei, pode ser a substância. Então vou envolver uma imperfeição moral com a lei. Ela está desnutrida de referências. E ao mesmo tempo eu vou envolver em vibrações de amor um órgão com perturbação enfermiça. Talvez não seja a lei que ele precisa de vitalidade. E talvez da lei também. Então vou envolver em vibrações de amor que gera e nutre, e ao mesmo tempo da lei que organiza e mantém esse órgão. Eu vou penetrar no intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolvê-los em vibrações de amor, que orienta, que gera e nutre. E conversar com as forças mantenedoras do físico e do perispírito, que são os elementais, que constituem cada partícula e gerencia em sua totalidade. Então eu começo mais ou menos assim. Aqui está o corpo que eu desejo transformar em perispírito, em todas as suas facetas, que desejo individualizar como alma para o futuro, que vai transformar-se na mente do amanhã, no Cristo de mais tarde, em partes da minha consciência. É a minha proposta. Veja como seria. Aqui estou eu, com o meu processo de expansão da consciência, com o meu projeto. Se são as imperfeições morais que perturbam ou formam as causas viciosas que desorganizam os meus veículos de expressão, eu vou fazer uma autoanálise. Vou analisar a minha consciência com maestria, nos ensina Pietro Baldi em sua obra. Como fazer um exame de consciência e depois como fazer um novo exame de consciência. Vou analisar o fenômeno em sua causa, corrigir a trajetória e mudar os seus efeitos. Então veja, eu olharia para dentro de mim e enxergaria o que eu tenho de mais nobre que eu já posso dividir. O que eu tenho que precisa ser promovido. O que está despertando e o que precisa ser despertado, que dormem em mim. Nós vamos, com esta virtude em ação, envolver a outra, estimular a outra a acordar. Mas eu preciso de um projeto no qual eu não me envergonho nada disso, de nada disso. Erroneamente chamamos de sombras, que desconhecem a luz. Mas elas em si são constituídas de luz, porque só existe a luz cósmica, que é o princípio inteligente do universo. Mas eu preciso lembrá-las da sua verdadeira origem e incorporá-las em minha realidade, acolhê-las, orientá-las para que elas se libertem. Eu, como alma, sou o centro da consciência individual, trabalhando às vezes experiências, emoções, valores dessa e de outras etapas. E eu preciso apresentar esse projeto de harmonia entre todos, a harmonia do conjunto, a construção do novo ser.
E assim que faço, entro em ação e reconheço que a parte periférica na qual esses seres emocionais, sensações, instintos, sentimentos e outras instâncias da inteligência e do pensamento precisam experienciar. E eu reconheço que o corpo, o laboratório, não está lá grande coisa, está em desarmonia. E quando eu reconheço que está em desarmonia, se eu reconheço, eu tenho condição de mudar. Agora, eu não posso mudar algo que eu nego. A dor está dilacerante, eu insisto em dizer para mim mesmo, não está doendo. Claro que está. Está dilacerante, eu estou sentindo. Como que eu posso negar uma coisa que eu estou sentindo na minha própria pele? Reconheço que você é uma mensageira divina e está dizendo que eu preciso voltar o equilíbrio, a harmonia. Eu destonei da lei que rege o todo, da harmonia do conjunto. E quando nós voltamos à harmonia, ela deixa de existir. Por isso, no lugar da imagem que eu reconheço que não está legal, eu plasmo a imagem da harmonia, do que eu almejo, do que eu desejo, do que eu quero que torne realidade. E com fé, com convicção, que eu tenho capacidade, e se eu me apresentei com humildade e sinceridade, e vou exercer a fidelidade na minha conduta, milhões de seres, tanto como substância, como essência, auxiliar-me-ão. Tenho a meu dispor o Cristo que está próximo de mim, o meu mentor, o meu guardião. Tenho à minha disposição o laboratório de recursos inesgotáveis. E eu preciso de um arquiteto, está à minha disposição o pensamento. E só preciso de um projeto, que é o que nós chamamos de oração. Agora, não dá para terceirizar a oração. Joana de Ângeles narra que quando eu oro por alguém, a pessoa recebe estímulos. Eu recebo os benefícios. Quando eu passo a orar, que é um processo de iluminação de dentro para fora, o mais potente mecanismo de planificação do ser, a oração, porque eu vou beber nas minhas jazidas, tanto da força como da vitalidade, e compor ou recompor a vida, ou beber em outras fontes, através da inspiração. E agora a alma, ciente e consciente do seu poder, ela busca em si ou fora de si o energismo, e mediante o seu projeto, compõe o que necessita da bioenergia que gera, nutre, organiza e mantém a vida. O amor tornado visível, tangível, o Evangelho na ação. Inspirem com suavidade, com ternura, com gratidão. E tente imaginar tal qual vocês gostariam de ser ou se tornar. Humildade, sinceridade e fidelidade. Nós vamos pedir ou rogar oportunidade de trabalho no bem, que significam bênçãos. Deus trabalha sempre, o Cristo trabalha também, e só podemos pedir trabalho. E agradecer é colocar em pauta com fidelidade o trabalho que pedimos. O processo de autoiluminação, de planificação do ser, e com a nossa exemplificação, intencionar a planificação de toda a humanidade. A paz do mundo começa em mim. Inspirem, sinta a presença da natureza, do Cristo que estava em tudo e agora está dentro de nós, através dos seus agentes imensuráveis. Intencionem
transformar-se colocando o Cristo que está dentro para fora, a serviço do Cristo que está fora, gerenciando tudo. E neste inspirar o Cristo e expirar o Cristo, no dizer de Adão Nonato, renovamo-nos mediante esse propósito e esse projeto de alto e halo iluminação, de alto e halo amor. Eu penso na verdade, eu sinto que estou pensando, dando forma e vida. Eu falo o que penso e sinto, e vivo o que penso, sinto e falo. Penso na verdade, sinto o que penso, falo o que sinto, vivo o que falo. Deus, o Cristo, seus emissários, vendo em nós a humildade, a sinceridade, a fidelidade, encarrega que chegue até nós os recursos e as orientações intuitivas, dimanadas de nossa consciência, ou as inspirativas, advindas de outras consciências, para que possamos saber e ser mais amoroso, mais fraterno, mais solidário, mais tudo quanto desejamos para a nossa liberdade e felicidade. Como eu disse da outra vez, a responsabilidade é filha do dever cumprido, mãe da liberdade, que é mãe da felicidade. Ou a liberdade é filha da responsabilidade e mãe da felicidade. Só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade. Abracem-se e vai retornando à lucidez, trazendo da essência consciencial o energismo como lei, como matéria-prima para construirmos ou reconstruirmos a vida. Eu sou a vida, e quem beber da água viva da minha fonte jamais terá sede e terá vida em abundância. Eu e o Cristo somos um. Eu e o Pai somos um. Muita paz. Muito obrigado a todos.